Graça e paz, queridos! Olá, 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 meus amados. Estamos aí, você estudante de teologia, iniciando aí, né? Conhecendo aí os meandros da teologia. Vamos para a nossa 22ª aula, amém? Você que tem assistido aí, eu sei que tem gente que tem assistido desde o primeiro. Eu gostaria que você fizesse um feedback aí, eu vejo que o pessoal não comenta nada, só dá o joinha. Comente alguma coisa e diz aí se tem sido bênção para você, o que você tem aprendido aí. Poxa, pastor, o senhor falou determinada coisa aí que eu não sabia, que interessante. Então, continuamos estudando aí, Teologia para Iniciante. Hoje nós vamos falar sobre, a gente veio nas últimas aulas falando sobre os anjos, né? E vamos falar agora sobre o principal anjo caído, Satanás, né? E diz assim, nosso livrinho, estamos estudando aí, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Maia Filma. Se você tem esse livro, me acompanha aí, estou na página 91. Diz o seguinte: alguns afirmam que o diabo não existe, mas depois de se observar o mal que existe no mundo, é natural perguntar: quem está cuidando do trabalho de Satanás durante sua ausência, uma vez que ele não existe? As Escrituras nos revelam alguns fatos sobre esse ser. É interessante. Existem, irmãos, você que está iniciando na teologia, você vai ouvir de alguns teólogos, de alguns homens de Deus, pastores, até mesmo estão no YouTube, são pessoas de Deus, mas que eles têm uma interpretação no qual não concordo. Geralmente são irmãos que classificamos como pós-tribulacionista. O que é isso? Pós-tribulacionista é o crente, o teólogo, o pastor que acredita que o Senhor Jesus ele voltará ou arrebatará a igreja somente no final da grande tribulação. Eu particularmente sou pré-tribulacionista. Eu creio que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja antes do início da grande tribulação, ok? Mas você vai ouvir homens de Deus, outros homens de Deus com esse outro entendimento, outra interpretação, ok? Existem várias interpretações, várias correntes de interpretação que diz respeito à escatologia. Então, enfim, o que ocorre? Normalmente esses irmãos pós-tribulacionistas, esses teólogos, eles vão dizer que Satanás, no exato momento, neste presente momento, está preso. Algo que nós, pré-tribulacionistas, discordamos. Eu discordo, eu não acredito que Satanás, o chefe dos demônios, está preso neste momento. Eles entendem, tem uma passagem em Apocalipse, eles entendem que Satanás vai ser preso em Apocalipse. Ou melhor, já está preso, né, nesse exato momento, em que no final de todas as coisas ele vai ser solto. Eu particularmente creio que Satanás somente será preso no período milenar, ok? No período do milênio, depois da grande tribulação. Ele ficará 1000 anos preso, 1000 anos literais. Normalmente esses irmãos pós-tribulacionistas não acreditam nesse período de milênio de 1000 anos literais. Creem que a igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Creem que Satanás já está preso nesse exato momento. Eu discordo porque ele faz uma pergunta aqui interessante, Maia Pilma. Quem está cuidando do trabalho de Satanás durante sua ausência, uma vez que ele não existe? Né? Esse argumento eu posso utilizar tanto para aqueles que dizem que Satanás não existe, quanto para aqueles que dizem que ele está preso. Né? Então, é uma interpretação que eu não concordo. Eu vejo a maldade em alto nível na humanidade, certo? Só não é pior porque Deus retém as ações de Satanás. Ele tem uma certa liberdade, mas uma liberdade limitada pelo poder de Deus, ok? Então, vou discordar aí desses queridos aí nessa questão, ok? Seguindo, as Escrituras nos revelam alguns fatos sobre esse ser, sua origem, né? Diz aqui, leia Isaías. Cadê minha Bíblia? Tá aqui. Leia Isaías capítulo 14 e tem Ezequiel capítulo 28, mas eu vou ler somente Isaías 14, que muitos intérpretes entendem que é uma referência à queda de Satanás. Veja, Isaías, se você está com a sua Bíblia aí, Isaías 14, 12, que diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então temos aqui uma descrição profética da queda de Satanás. Ó estrela da manhã, na Bíblia Latina a estrela da manhã está lá, Lucifere, né? Daí vem o termo Lúcifer, ok? Por isso que Satanás muitas vezes é chamado de Lúcifer, por conta desta terminologia. Lucifere significa portador da luz em latim. E alguns, daí vem essa expressão, a origem também do nome de Satanás, muitos chamam de Lúcifer. Por quê? Porque é um texto, né, tem origem aqui nessa passagem de Isaías 14:12. Ó estrela da manhã, filho da alva, ou seja, dizendo que ele caiu do céu por conta dessa tentativa de ser semelhante ao Altíssimo e de tentar se assentar no trono de Deus. Então ele foi expulso do céu. E tem Ezequiel também 28, depois você lê com calma, versículo 12 a 19, no qual vai descrever, vai dizer que ele era querubim ungido do Senhor. Ok? Então ele caiu. A concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra e aparência horrível teve origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com as escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, literalmente o que leva a luz, né? O portador da luz, o mais glorioso dos anjos. Mas ele por orgulho desejou ser como o Altíssimo e precipitou-se na condenação em que caiu o diabo. 1 Timóteo 3,6. Observemos os antecedentes históricos nos capítulos 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Muitos se perguntam, por que os reis da Babilônia e de Tiro são mencionados primeiro antes do relato da queda de Satanás? A resposta é que o profeta descreveu a queda de Satanás tendo em vista um propósito prático. Alguns dos reis da Babilônia e de Tiro exigiam adoração como se fossem seres divinos, o que é uma blasfêmia. E seus súditos serviam apenas para alimentar sua ambição cruel. Para demonstrar esses reis, os inspirados profetas de Deus afastaram o véu do passado obscuro e descreveram a queda do anjo rebelde, que disse, serei como o Altíssimo. Irmãos, presta atenção. Nós entendemos e cremos que Satanás ele intentou se assentar, tomar o lugar de Deus. Eu já fiz essa pergunta na igreja. E teve anjos que se tornaram demônios seguindo ele. Irmão, presta atenção. Um terço dos anjos de Deus seguiram Satanás nessa empreitada de se levantar contra Deus. A pergunta é, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eles realmente acreditavam que poderiam tomar o lugar de Deus? Veja bem, eles foram criados, eles tinham poder, sim, como anjos, mas eles conheciam o poder de Deus? Sim, certamente, eles tinham entendimento que Deus era todo poderoso. Mas a mentira que o Satanás conta para os anjos se rebelar juntamente com ele contra Deus é tão bem tramada que esses anjos acreditam mesmo, irmãos. Eu tenho esse entendimento de que os anjos se rebelaram juntamente com Satanás e até mesmo ele próprio, ele acreditava de fato que poderia. Ele observou alguma coisa no céu que a Bíblia não revela, ele observou algum comportamento do Senhor, alguma atitude de Deus lá na eternidade, que a Bíblia não nos revela, que é um mistério, que ele acreditou que poderia sim se assentar no lugar de Deus e ser semelhante a Deus. Veja bem, querubim ungindo, um ser inteligente. O que fez, né, com que ele observasse e tivesse esse entendimento de que poderia realmente ser semelhante a Deus? É algo que talvez não tenhamos resposta, ou talvez só na eternidade. Ele acreditou de fato, irmãos. Ele acreditou. Os anjos também que seguiram ele acreditaram que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo. Aí a gente sabe a história. Foram expulsos do céu. Perderam, né, seu estado de santidade, seu estado de pureza. E se tornaram anjos caídos. A lição prática é esta. Se Deus castigou o orgulho e o blasfemo desse anjo de tão alta categoria, como deixará de julgar a qualquer rei que se atreva a usurpar seu lugar? Observemos como Satanás procurou contagiar nossos primeiros pais com seu espírito. Aparecido aqui Gênesis 3:5, Isaías 14:14. Observemos como o orgulho e a ambição frustrados ainda o consomem, a ponto de desejar ser adorado, como em Mateus 4:9, lá na tentação de Jesus no deserto.
E ele também deseja ser adorado como Deus desse mundo, desse século, 2 Coríntios 4:4. Ambição que será temporariamente satisfeita quando ele encarnar no anticristo. Pois é, a besta, né, lá do Apocalipse capítulo 13. Ele vai ser adorado através dessa figura, né, desse indivíduo que a Bíblia chama de anticristo ou a besta. Satanás, como castigo por sua maldade, foi lançado fora do céu, junto com um grupo de anjos que ele ia alistar em sua rebelião. Ele procurou ganhar Eva como sua aliada. Deus, porém, frustrou o plano e disse: porém, inimizade entre você e a mulher. Né? Interessante que o nome Satã, a gente vai entrar aqui nesse detalhe, significa adversário. Né? Satã, né? A Bíblia hebraica está lá, Satã. E diabo, né? O termo grego diabolos, significa opositor, aquele que se opõe. Também é interessante dizer que lá na Grécia, o promotor, né, aquele que acusa o réu, ele é chamado de diabolos, acusador. Interessante. Então, o próprio nome dele designa uma das suas funções. Uma das suas funções é matar, roubar, destruir, como a gente sabe, mas também é acusar os santos, diante de Deus, quando o crente peca. Acusa ele para que ele não se sinta perdoado por Deus, e não busque o perdão de Deus, não busque o arrependimento. Porque quando o indivíduo peca, Satanás acusando tenta massacrar a sua consciência, né? Para que ele não se arrependa, para que ele não se sinta perdoado. Seu caráter. As qualificações do caráter de Satanás são indicadas pelos seguintes títulos e nomes pelos quais é conhecido. Satanás significa literalmente adversário e representa seus intentos maléficos e persistentes de obstruir os propósitos de Deus. Essa oposição manifestou-se especialmente em suas tentativas de impedir o plano de Deus, quando procurou destruir a linhagem escolhida da qual viria o Messias. Atividade predita em Gênesis 3,15. E desde o princípio ele persiste nessa luta. Caim, o primeiro filho de Eva, pertencia ao maligno e matou seu irmão. Segundo 1 João 3,12 diz isso. Deus deu a Eva outro filho, Sete, que veio a ser a semente escolhida da qual procederia o libertador do mundo. Mas o veneno da serpente ainda estava agindo na raça humana e no transcurso do tempo. Aliás, de Sete cedeu às más influências e se deteriorou. O resultado foi a impiedade universal que resultou no dilúvio. O plano de Deus, não obstante, não foi frustrado, porque havia pelo menos uma pessoa justa, Noé, cuja família se tornou a origem de uma nova raça. Dessa maneira, Satanás fracassou em seu propósito de destruir a raça humana e impedir o plano de Deus. Abraão, progenitor de um povo escolhido por meio do qual Deus salvaria o mundo, era descendente de Sem, filho de Noé. Naturalmente, os esforços do inimigo se dirigiam contra essa família em particular. Um escritor traça a astuta oposição de Satanás nos seguintes incidentes: na oposição de Ismael a Isaac, na intenção de Esaú de matar Jacó e na opressão de Faraó sobre os israelitas. Você vê claramente isso, né? Um olhar espiritual, você vai ver que Faraó foi um instrumento de Satanás. Embora a Bíblia não diga claramente isso, Faraó foi usado por Satanás. Mas está bem claro que até mesmo ele é um tipo, né? Ele tipifica o próprio Satanás, Faraó, na tentativa de oprimir o povo de Deus. Outra coisa também, queridos, que muitos se questionam, filósofos, teólogos, e a Bíblia se silencia, está no fato da seguinte pergunta: como um Deus puro, santo, cria, certo? Em Deus não há maldade, em Deus não há pecado, certo? Deus não conhece e não pode praticar essas coisas. Sua essência é santa. E ele cria um ser santo, um querubim santo, ungido. Sendo que Satanás, ele dá origem ao pecado, propriamente dito. Certo? Ele dá origem porque no episódio do Éden, Adão e Eva caem, né, na mentira da serpente, o próprio Satanás, né? Cai na mentira ali na história. O pecado entra no mundo,
por meio de Adão e Eva, certo? Só que no universo, no mundo espiritual, o pecado já estava prevalecente. Em que sentido? No momento em que Satanás, o anjo, outrora Lúcifer, a estrela da manhã, portador da luz, ele simplesmente é expulso do céu e deixa de ser um querubim ungido para se tornar Satanás. Então, na verdade, ele é o autor do pecado, porque ele se rebela contra Deus, desobedece a Deus e se torna um anjo maligno. Certo? E a pergunta que pode ficar no ar e que muitos têm certa dificuldade de responder é: como Deus, um Deus santo, em sua essência bom, cria um ser santo, puro, e esse ser, criado por Deus, dá origem ao pecado? Porque muitos podem usar o seguinte argumento: já que Deus, em sua essência, é santo, é puro, é bom, logo ele cria criaturas, seres que não poderiam pecar ou dar origem ao pecado. Só que Deus ele trabalha de uma forma distinta, né, da que a gente pensa. Isso é interessante. Por quê? Porque ele cria seres, ele criou o homem bom, tá, sem pecado, mas dá liberdade para que ele escolhesse pecar ou não. E a gente presencia, eu não creio num predeterminismo fatalista de que Deus predestinou Satanás a pecar, que Deus predestinou Adão à queda. Não creio nisso. Isso aí quem defende são os calvinistas, não creio. Eu vejo um Deus que cria o homem com total agência, livre agência, com a liberdade para escolher entre pecar ou não, e ele escolhe comer do fruto. Eu vejo um Deus que cria interessante seres inteligentíssimos, anjos, serafins, querubins, certo? E Deus dá liberdade para eles servirem ao Senhor, serem obedientes ao Senhor ou não. Que interessante. Outra coisa também que a Bíblia se silencia, irmãos, e que algumas pessoas, uns defendem que sim, outros que não. O que seria, pastor? Hoje, no presente momento, ainda existem anjos que podem cair? Ainda tem anjo caindo? Se rebelando? A minha resposta, eu penso que não. Houve essa leva inicial de anjos que se rebelaram contra o Senhor, juntamente com Satanás, e penso eu que os anjos que permaneceram fiéis viram o exemplo e não passam pelo coração deles jamais se afastar. Outros teólogos vão dizer que é possível. Ou seja, o que a gente aprende com isso, meu querido? Sei que estou me aprofundando bastante, mas já estamos na aula 22, né? Vamos seguindo. Teologia para iniciantes, daqui a pouco vai ser teologia para avançados, né? A questão é que alguns teólogos vão defender, não. Se eles se rebelaram, se houve anjos que se rebelaram no início, pode ser. Se eles têm a livre agência, eles podem, se decidirem hoje, e alguns anjos se rebelaram contra Deus, eles podem sim. Outros vão entender que não. Eu entendo que não. Eu entendo que o exemplo foi forte, né? De Satanás e os que o seguiram. O exemplo foi forte para que esses anjos de hoje não o seguissem. Ok? Vamos seguindo. Satanás, conforme a descrição que encontramos na Bíblia, procura destruir a igreja de duas maneiras. Interiormente, pela introdução de falsos ensinos, e exteriormente pela perseguição. Foi o que se verificou com Israel, a igreja de Deus do Antigo Testamento. A adoração do bezerro de ouro no princípio de vida nacional de Israel é um caso típico que ocorreu de forma constante ao longo de toda a história da nação. Já no livro de Esther temos o exemplo de um esforço feito para destruir o povo escolhido. Mas o povo escolhido de Deus tem sobrevivido tanto à corrupção de idolatria quanto à fúria do perseguidor. E isso por causa da graça divina que sempre preservou um remanescente fiel. Se você for estudar um pouco de história da igreja, você vai perceber que nos primeiros anos ali, século 1, 2 e 3, a perseguição dos imperadores romanos em relação à igreja foi algo forte, terrível, né? Milhares e milhares de crentes morreram das mortes mais trágicas possíveis se possa imaginar, crucificados, devorados por feras, decapitados, crucificados, etc, etc. Queimados vivos, lançados no óleo fervendo, coisas terríveis. Então, o que acontecia no primeiro e segundo século? Essa perseguição feroz
dos imperadores produziu um efeito contrário. Quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Então, o que ocorre no século IV? Eu percebo que a suposta conversão do imperador Constantino, no ano 312, ali, no início do século IV, ele permite, torna o cristianismo, ele supostamente se converte, diz que do nada assim ele vai numa batalha, diz que teve uma visão, a famosa vi e venci. Diz ele que tem uma visão, ele vai nessa batalha, ele vê no céu o símbolo de uma cruz, segundo os historiadores contam que ele dizia isso. Ele vê no céu o símbolo da cruz e ele ouve uma voz no meio da batalha, o imperador Constantino: por esse sinal vencerás. E ele vence a batalha. Quando ele retorna, ele entende que ele foi um sinal e de que deveria se converter a Jesus, o Deus dos crentes que os imperadores perseguiram. Então ele supostamente se converte, ele promulga um edito no qual ele torna tolerante a religião cristã. Posteriormente ele torna oficial a religião cristã no Império Romano. Certo? Aí, quando essa conversão de Constantino, milhares e milhares de pessoas adentram a igreja, se tornam cristãs, aliás, porque era a religião do império, a religião oficial do imperador. Então muitas pessoas não convertidas, muitos inconversos entraram para a igreja. E aí a igreja começou a se corromper, várias heresias. Chega no século VI, século VII, já havia adoração a imagens dentro da igreja, idolatria descarada. Eles achavam isso normal, a igreja tinha se corrompido. Então o que a gente aprende? Satanás percebeu que ele tem muito mais resultado não mais perseguindo a igreja, matando o crente, porque os crentes vão se convertendo, vão se multiplicando como massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Mas hoje eu percebo, e ele também percebeu já há alguns anos, uns décadas ou séculos, que se ele introduzir heresias com muito vigor dentro das igrejas, ele tem mais resultado. Então hoje a igreja sofre, não com perseguição, digo aqui a nível de Brasil, Estados Unidos também, a igreja sofre não mais com perseguição, crente matando crente na prisão. Hoje a igreja sofre com um número incrível de sinagogas de Satanás, falsas doutrinas, sabe, falsos pastores, falsos mestres infiltrados nas congregações, ensinando coisas horrendas. Então, queridos, de duas maneiras sim, Satanás tenta destruir a igreja, através de através da perseguição externa e através das falsos ensinos, né, produzidos dentro da igreja, infelizmente. Diz mais aqui: quando na plenitude dos tempos o Redentor veio ao mundo, o cruel Herodes planejou matá-lo. Contudo, mais uma vez, Deus prevaleceu e o plano de Satanás fracassou. No deserto, Satanás procurou opor-se ao ungido de Deus e desviá-lo de sua missão salvadora. Porém foi derrotado, e aquele que venceu andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Esse conflito secular chegará ao seu apogeu quando Satanás se encarnar no anticristo e for destruído por ocasião da vinda de Cristo. Outro nome pelo qual ele é chamado, como falei, diabo, né? Significa acusador, caluniador. Denomina-se Satanás desse modo porque ele calunia tanto Deus quanto o homem. Ok? Outro nome pelo qual ele é conhecido, destruidor. É o sentido da palavra Apolion, grego, e Abaddon, hebraico. O diabo, cheio de ódio contra o Criador e suas obras, deseja estabelecer a si mesmo como o Deus da destruição. Então, quando o homem abre a vida dele para Satanás, você vê que ele vai destruir através do álcool, das drogas, do sexo ilícito, né? A pessoa fica escrava de Satanás e realmente você vê ele agindo como Apolion, destruindo a vida do homem. Né? Ele também é conhecido como serpente, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, Apocalipse 12:9. Faz-nos lembrar aquele que na antiguidade usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Ok? Então, Satanás é conhecido também como a antiga serpente. Então, a serpente simboliza aí, representa a figura astuta de Satanás, né? Outro nome também, tentador, segundo Mateus 4:3.
Tentar significa literalmente provar ou testar. E o termo é usado também com relação aos procedimentos de Deus. Mas enquanto Deus põe à prova os homens para o próprio bem deles, para purificar e desenvolver o caráter, Satanás tenta-os com o propósito malicioso de destruí-los. Deus permite que Satanás tente o cristão. Então, existe uma tentação. Deus permite para que nós sejamos forjados, para forjar o nosso caráter, desenvolver a nossa fé, certo? E, obviamente, Ele está ali nos guardando durante a tentação, dando força ao crente, sem dúvida, por intermédio do Espírito Santo. Mas Satanás tem outro intuito na tentação, né? O intuito dele é destruir o crente. Então, quando vem a tentação, quando vem a provação, existem duas finalidades. Ou seremos destruídos, ou seremos forjados, amadurecidos pelo poder de Deus para avançarmos, ok? E ele é conhecido também como príncipe deste mundo e Deus desta era. E diz assim, esses títulos sugerem sua influência sobre a sociedade organizada fora ou a parte da influência da vontade de Deus, o mundo. O mundo todo está sob o poder do maligno, 1 João 5,19, e é influenciado por ele, 1 João 2,16. As Escrituras descrevem o mundo como o vasto conjunto de atividades humanas cuja trilogia se resume nestas palavras, fama, prazer e bens. Tudo está subordinado a esses três objetivos, em defesa dos quais o mundo apresenta hábeis argumentos, criando a ilusão de que são realmente dignos. O mundo goza ainda da vantagem de vastíssimo aparato literário, comercial e governamental, insinuando constantemente que se cultuem esses objetos, associando-os, nesse caso, aos mais elevados valores e aplaudindo sem cessar aqueles que os conquistam. Julgam-se as coisas pelo aspecto e êxito aparentes, fundamentando-se em falsos postulados de honra, em ideias equivocadas sobre o propósito do prazer e em falsas concepções sobre o valor e dignidade da riqueza. Ademais, faz-se veemente pelo apelo aos instintos inferiores da nossa natureza, os quais não passam de materialismo pretensamente refinado. Ok? Então, na próxima aula eu fico por aqui, já tenho 27 minutos de aula, fico por aqui e na próxima aula, na 23ª aula, nós vamos falar sobre as atividades, a natureza das suas atividades demoníacas, ok? Deus abençoe você, que você possa aí compartilhar em WhatsApp, grupos, indicar aí o canal, amém? Convide aí pessoas aí, você tem sido abençoado, dê um feedback, escreve aí alguma coisa, diz aí, pastor, poxa, eu estou gostando, não é um curso, né? Mas são aulas, estou gostando, estou compartilhando, convidando outras pessoas que estão começando na fé para aprender um pouco mais, amém? Faz esse feedback aí, Deus abençoe e até a próxima.